Então, vamos começar a revisar aqui a parte de microscopia e leis da citologia, tá? Bom, por que é importante a gente falar de microscopia? Não existe citologia sem microscopia. A microscopia é que possibilitou o surgimento da citologia, estudo das células, né? Então, citologia vem do grego kitos, célula, logos, estudo. É o estudo da célula no que diz respeito ao seu funcionamento e estrutura, tá? Então, isso é a citologia, beleza? Muito bem. Hoje nós sabemos que existem células macroscópicas. Porém, no primeiro momento, quando se descobriu a célula, tá? Só se descobriu as células a partir de microscópios. E, então, o surgimento do microscópio, a gente descobriu primeiro as células microscópicas, para depois descobrir que existem estruturas macroscópicas, que são células também. Tá? Mas, então, a microscopia foi primordial para o desenvolvimento da citologia. E, galera, vamos contextualizar aqui. A microscopia foi primordial para o desenvolvimento da ciência como um todo. Porque a partir de microbiologia, a gente teve o surgimento. Tudo isso só se desenvolveu porque a gente descobriu que existiam seres microscópicos e a gente só descobriu isso com microscopia. Né? Então, isso é muito importante. Vamos lá. Um histórico da citologia e da microscopia, né? Porque as duas coisas se confundem aqui. Galera, o primeiro microscópio da história foi feito pelo Hans e o Zacarias Janssen. Eles eram pai e filho, tá? O Hans era o pai, o Zacarias era o filho, certo? E eles fizeram esse primeiro microscópio aqui, ó. Que ele trabalhava com um jogo de lente de aumento. Ele tinha uma lente de aumento aqui, outra lente aqui. Então, o cara posicionava o material que ele queria observar. Tá? Isso aqui, gente, tem o tamanho de um pouco mais grosso que uma caneta, né? Mas o tamanho de uma caneta, assim, uma parada pequena, não é grande não, tá? Então, ele posicionava uma lente de aumento aqui, outra aqui, botava, né? Isso aqui apontado para o que ele queria observar, e isso aqui ele botava o olho. Só que esse primeiro microscópio, em 1590, cara, ele foi criado para quê? Para trabalhar com relojoaria. O pai e o filho os Janssen, né? Eles desenvolveram o equipamento, mas, primeiramente, esse equipamento não tinha função científica, era para trabalhar com relojoaria, beleza? Com peças muito pequenas de relógio ali, para não perder e tal, tá? Aí, ó, isso foi em 1590. Aí, em 1630 e alguma coisa, tá? Não, perdão, em 1660 alguma coisa, tá? Um cara chamado Anton von Leeuwenhoek, alguns dizem que é austríaco, dizem que é holandês, que é meio, né, na história aí, meio nebuloso onde ele nasceu exatamente, mas esse cara, o Leeuwenhoek, ele vivia na Holanda, tá? Mas alguns dizem que ele era austríaco. Ele desenvolveu, tá, um microscópio, olha o tamanho do microscópio, tá, diferente, com um poder de aumento maior. Então, ele botava uma lente aqui, o material biológico que você queria observar, você botava aqui nessa pontinha, espetava ele aqui, girava o parafuso até que esse material ficasse na frente da lente e você olhava pela parte de trás, tá, gente? Então, aqui estava o material, aqui estava a lente, botava o olho lá, a parte de trás, né? Então, o olho era, né, colocado aqui atrás, você botava o olho ali para enxergar, né? E nesta parada aqui, 1660 alguma coisa, tá? O Leeuwenhoek descobriu os seres microscópicos. Até então, pessoal, não se sabia da existência de seres microscópicos. O Leeuwenhoek foi o primeiro cara, ele falou, olha só, cara, a gente está observando aqui umas paradas na água, tem umas coisinhas aqui se mexendo que a gente não vê a olho nu e vê com esse meu equipamento aqui, ó, né? Então, o Leeuwenhoek é considerado o pai da microbiologia, foi o cara que descobriu os seres microscópicos. Não sabia ainda o que era bactéria, vírus, célula, ainda não, mas já sabia que tinha seres microscópicos, tá? Aí veio o Robert Hooke. Galera, o Robert Hooke, um pouquinho depois do Leeuwenhoek, o Leeuwenhoek foi, acho que foi 1660, e cerca de 5 anos depois, 1665, tá? O Robert Hooke, o inglês agora, ele deu uma aperfeiçoada naquele equipamento do Leeuwenhoek. Ele botou uma lente aqui, outra lente aqui, essa lente é a ocular, onde você bota o olho, essa lente é objetiva, você posiciona esse material que você quer observar, aqui ele está observando uma folhinha, tá vendo? Aí, pessoal, olha só, você pega uma lente de aumento e
pega uma lamparina a gás aqui, ou né, a querosene e tal, e a luz da lamparina é aumentada por essa lente de aumento aqui, e aí tem outras duas lentes de aumento, né? Aqui a ocular e aqui a objetiva. E aí você bota a luz em cima do material que você quer observar e ajuda, então, o trabalho da lente de aumento. Tá? O Robert Hooke, perdão, ele observou cortiça, casca de algumas árvores, né? E aí, quando ele observou a cortiça lá, via a parede celular das células, que a gente sabe hoje que é célula, ele fez uma correlação com as pequenas células da cadeia de Londres. Então, ele chamou de célula, que é pequena célula. Ele não sabia que a célula era a unidade básica dos seres vivos, ele não sabia dos componentes celulares, ele só falou de pequenas células, né, que estavam ali na cortiça que ele estava observando. Então ficou o termo célula, e aí o Robert Hooke foi o primeiro cara a observar a célula, e ele é conhecido como pai da citologia. Tá? Isso lá em 1665, ele fez essa observação. Tá? Cara, a adaptação do microscópio que o Robert Hooke fez é muito, muito parecida com o que a gente usa hoje. É basicamente o que a gente usa hoje. Uma fonte de luz, né, para iluminar o material que você está observando, e aí as lentes ocular e objetiva. Tá? O Robert Brown, aí, muito tempo depois, cara, olha só, o Robert Hooke fez a observação da célula em 1665. O Robert Brown, em 1833, cara, quase 200 anos depois, tá? 170 anos depois aí, o Robert Brown viu que em todas as células vegetais que ele observava no microscópio, tinha uma estrutura arredondada, mais corada, mais ou menos no meio da célula, que ele chamou de núcleo. Então, o Robert Brown é o descobridor do núcleo. Só que ele não sabia a função do núcleo, a importância do núcleo. Aí depois o Balbiani, né, que fez aquele experimento lá com as amebas que a gente viu na nossa primeira parte da aula de hoje, tá? Ele descobriu a importância do núcleo. Mas quem descobriu o núcleo, a partir do desenvolvimento de um corante que ele botava ali, já um microscópio melhor, né, 170 anos depois, né, um corante que corava o material nuclear e tal. Então, este cara, né, foi o cara que descobriu o núcleo. Mas a importância do núcleo muito depois, né, lá com o Balbiani. Beleza? Galera, o Matthias Schleiden e o Theodor Schwann, esses dois mais conhecidos, mas teve a participação também desse cara chamado Rudolf Virchow. Esses três caras, geralmente os caras atribuem lá no vestibular essa teoria só ao Schleiden e ao Schwann. Mas, na verdade, hoje, algumas biografias já trazem, né, a importância do Virchow também. Esses caras, em 1839, tá? Ou seja, 6 anos depois da descoberta do núcleo pelo Robert Brown, esses caras, né, estudando aí a parte de citologia de célula e tal, eles desenvolveram uma teoria que a gente chama de teoria celular, que é aceita até hoje. E o que diz a teoria celular? Que todos os seres vivos são constituídos por células. Pode ser por uma só, pode ser por várias células, mas é isso que diz a teoria celular de Schleiden e Schwann. E hoje, né, a gente pode considerar também, pode atribuir aí ao Virchow também, tá? Que todos os seres vivos são formados por células, por uma célula ou por mais de uma célula, tá? Galera, agora vamos falar um pouquinho do microscópio, tá, gente? O microscópio. Como ele funciona e quais são as suas partes, tá? Olha só. O microscópio óptico é esse que a gente está vendo aqui. É o que se usa, é o que vocês vão usar na graduação, tá, gente? Vocês vão usar nas aulas de histologia, citologia, biologia celular lá e tal, né? Na UFSC, por exemplo, né, eles não chamam a disciplina de citologia, eles chamam de biologia celular, tá? Então, vocês vão usar lá na aula de biologia celular, na aula de histologia, né, de anatomia, vocês vão usar microscópios. São microscópios ópticos, né? Como é que funciona esse microscópio óptico? Basicamente, você vai ter um jogo de lentes de aumento, tá? Então, você vai ter uma lente de aumento que vai ficar... Uma lente de aumento que vai ficar aqui, chamada de ocular. Pode ser uniocular ou monocular, com uma ocular só, ou binocular, como esse caso aqui, né? Essa é uma ocular binocular, tá vendo? São duas lentes oculares, na verdade, para você botar os olhos para chegar aqui. Então, uma lente ocular, certo? Aí você vai ter um braço
né? Aqui o braço do microscópio. Essa pecinha chama revólver. E no revólver ficam as lentes objetivas. Então você tem lente de aumento, né? Lente ocular e lentes objetivas, tá? Funciona assim geralmente, galera. A ocular é uma só, né? Ou duas, perdão, duas aqui normalmente, ou pode ser uma só. E objetivas geralmente são 4 no revólver. Aí depende da marca do microscópio, tem microscópio que é 3, tem microscópio que é 5, mas geralmente são 4 aqui. Os microscópios mais comuns, assim, de aula prática na graduação, são 4 aqui, a gente vai falar mais delas, tá? Aí, galera, olha só. Você vai ter a base, aqui embaixo é a base, né, do microscópio. Você vai ter uma fonte de iluminação, uma lâmpadazinha. Você vai ter um condensador, né? Aqui você vai ter uma regulação, geralmente, para a intensidade da luz. Vai de 1 a 10 ali, intensidade da luz, dos mais intensos ou menos intensos. E aqui você vai condensar para ver a amplitude de incidência dessa luz. Então, é tipo um obturador de máquina fotográfica, assim. Você mexe ali, vai abrir mais o espaço para a luz passar, ou vai ficar um ponto mais fechadinho de luz. Tá? Isso é o que o condensador faz. Aí você vai ter a platina aqui, também chamada de mesa, tá? Platina ou mesa, onde você vai posicionar o material biológico que você quer observar, e a gente vai ver como prepara esse material já já. Aí você vai ter o parafuso macrométrico e o micrométrico. Eles vão mexer. O macrométrico é para você achar a posição mesmo, né? Para conseguir observar o material. O micrométrico é para dar foco, basicamente. Tá? E aí, galera, tem um botãozinho que vai estar aqui, ó, tá? Que não está escrito para vocês, eu vou escrever. Ele chama Chariot, tá? Vou escrever direito isso aqui, que é com CH. Ó, você vai ter aqui, tá? Um botãozinho chamado Chariot. Para que serve o Chariot? Ele serve para movimentar a platina ou mesa, para colocar a mesa mais para frente ou mais para trás, mais para um lado, mais para o outro. Tanto prende material biológico ali na mesa, tem um ganchinho para você prender, né? E aí você movimenta o material biológico, né? A tua objetiva, né? Ela vai ficar fixa aqui, né? E aí você movimenta o material biológico, né? Com o Chariot, que é esse botãozinho aqui, né? Você vai ter o Chariot para mexer para frente, para trás, para um lado e para o outro. Bom, vai girando ali, né? Um gira para frente e para trás, outro gira para um lado e para o outro, tá bom? Galera, então, basicamente é isso, né? Uma luz, você vai botar o material biológico numa lâmina de vidro, essa luz vai passar essa lâmina de vidro, aí você vai observar com a lente aqui em cima. Então, a luz vai vir de baixo, atravessar o material biológico que vai estar aqui em cima da platina, numa lâmina de vidro transparente, né? E aí o material biológico vai ter a luz atravessando ele, aí você regula a intensidade da luz, né? A incidência dessa luz aqui pelo condensador, aí você vai ter, né, a lente ocular e a lente objetiva, você posiciona uma das lentes objetivas em cima do material biológico. Aí, como é que eu vou calcular o meu aumento real? Gente, olha só. Normalmente, estou falando do padrão, é claro que vão ter exceções, depende da marca e tal, mas normalmente, a ocular tem aumento de 10 vezes, tá? E as objetivas são 4. Você vai ter uma objetiva, tá? De 10 vezes, outra, uma de 4 vezes, desculpa, uma de 10 vezes, outra de 40 vezes e outra de 100 vezes. Geralmente, são essas 4 objetivas. Aí você quer observar uma parada maiorzinha, né? Ou melhor, um aumento menor, porque a parada é maior, o negócio que você observar é maior, você posiciona ali o objetivo de 4 vezes. Ah, quer ver um negócio com um aumento um pouquinho maior? Posiciona de 10 vezes, tal. Como é que funciona o cálculo do aumento real? Gente, o aumento real você tem que multiplicar a ocular, que é sempre a mesma, né? Pela objetiva que você posicionou. Você gira o revólver para posicionar uma das objetivas em cima do material biológico. Então, a ocular é sempre 10 vezes. Se você posicionou a objetiva de 4 vezes, 10 vezes 4 tem um aumento real de 40 vezes. Você está observando o objeto 40 vezes aumentado. Se você posicionou a de 10 vezes, 10 vezes 10 tem um aumento real de 100 vezes. Você está vendo a parada 100 vezes aumentada. Se você posicionou aqui a objetiva de 40 vezes, 10 vezes 40 tem um aumento real de 400 vezes. Você está vendo o negócio 400 vezes aumentado. Se você posicionou a objetiva de 100 vezes, 10 vezes 100, teu aumento real é de 1000 vezes. Está vendo a parada 1000 vezes aumentada. Para observar com a objetiva de 100
ou seja, o aumento de 1000 vezes, né, você precisa usar um óleo de imersão. Você vai ter aqui, a gente vai ver preparação aqui de material. A lâmina, bota material biológico, lamínula, em cima da lamínula um óleo de imersão. Porque essa lente de 100 vezes, esse aumento de 1000 vezes, vai trabalhar com a lente encostando no vidrinho, na lamínula ali do material biológico. Tá? Então, é um óleozinho especial que é um óleo de imersão. Não é óleo de soja, beleza? É um óleo específico ali que vai cuidar da refração da luz e tal. Tá? Beleza, gente? Então, esse é o microscópio óptico, né? Basicamente é assim que funciona. A maior parte dos microscópios tem esse padrão que eu falei para vocês. A ocular de 10, as objetivas de 4, 10, 40 e 100. Então, o aumento máximo vai ser de 1000 vezes. Tem algumas marcas mais antigas que a objetiva que a ocular é de 12 vezes. Então, dá um aumento um pouquinho diferente aí, tá? E tem... Isso aqui é microscópio para fim didático, para aula e para pesquisa mais simples. Tem alguns microscópios para pesquisas mais avançadas, microscópios ópticos, que pode chegar a um aumento de até 5.000 vezes. Mas isso é o máximo de microscopia óptica, tá, gente? Microscopia óptica até 5.000 vezes. Para aumentar mais que 5.000 vezes, tem que usar microscopia eletrônica, que a gente já vai ver como funciona, tá? A chuva chegou aí, Léo, tá? Galera, seguinte, como é que se prepara material biológico? A minha internet caiu, né, galera? Você perdeu a conexão aí, né? Sim, você saiu. Tá, beleza. Mas já voltou e tá gravando aqui. Então tá de boa. Vou retomar aqui, tá? Então a gente tá falando de preparação, galera, do material para observar o microscópio, né? Então, é uma tendência... Primeiro você coleta material que você quer observar, tá? Quero lá observar tecido vegetal, animal, sei lá, tá? Aí você vai fixar esse material. Por quê? É uma tendência de quando você tira o material biológico de um ser vivo, esse tecido começa a entrar em autólise automaticamente. Então você pega, né, esse material e fixa ele para ele parar, né, a autólise, a autodestruição. Geralmente a gente fixa com formol. Então vai deixar esse material mais resistente para as próximas etapas, né, de desidratação, de coloração e tal. Então, normalmente a gente faz com formol tamponado, que é o formol com o pH controlado. Mas dá para fazer com líquido de Boeing, né? Que é um pouco melhor, acho que é mais caro. Então, na UFSC, vocês vão fazer na UFSC lá com formol. Tá? Então, você bota formol ali para fixar o material. Aí você vai desidratar esse material. Geralmente, a gente desidrata com álcool absoluto, álcool 100%. Né? Hoje está muito na moda, a gente fala de álcool 70%, né? Então, a gente pega álcool absoluto 100%. Tá? Isso é um detalhe importante, tá, gente? A gente já falou sobre isso, bom reforçar aqui. Se cair alguma questão lá no Enem falando disso, talvez até caia na prova de química, na parte de química lá, né?
relacionada à química, o álcool 70 é melhor para matar, né, coronavírus, para destruir lá a estrutura e tal, bactéria e tal, do que o álcool 100. O álcool 100%, o que acontece? Ele é álcool puro, não tem água diluindo ele, então ele não tem uma permeabilidade tão boa na membrana plasmática. Lembra que o coronavírus é um vírus envelopado, né? Ele tem um envelope, tem que destruir, o que o álcool faz é destruir esse envelope, tem que entrar ali no envelope. Então, quando tem só álcool e não tem água, a permeabilidade na membrana ali do envelope, na membrana plasmática da bactéria, não é tão boa. E outra coisa é o tempo, porque o álcool 70%, ele é o álcool 100%, ele é muito volátil, ele evapora muito rápido. Não dá tempo dele ficar em contato com o micro-organismo. Então, o álcool 70% é o mais indicado. Na verdade, entre 61%, 62% até 70% é o mais indicado. Tá? Menor do que isso, é pouco álcool, né? Não tem tanta força para destruir a membrana, menor que 60%, e maior que 70% evapora muito rápido e a permeabilidade não é muito boa. Tá? Então, tem gente que acha, então vou botar álcool 100%, vou botar aquele álcool que a gente compra nos mercadinhos pequenos, ainda acha para comprar, né? Que é o álcool 92%, lá 92,8%, para acender, né, churrasco de fogo na churrasqueira e tal. Ele não é tão eficiente quanto o álcool 70 contra coronavírus. Não adianta tu tentar desinfetar lá, né, os produtos que compra no mercado e tal, com esse álcool 92%. Ele não é legal. Tá? Então tem que fazer uma regra de 3 aí e diluir ele em água, tá? Se tiver esse álcool. O ideal é comprar os 70 já, né? Beleza. Aí você desidrata esse material, tá? Tem vários métodos para desidratar, até com fogo e tudo mais, para remover a água do tecido, para ver somente, né, os componentes do tecido sem a água. Aí, geralmente, se bota álcool 100% que desidrata muito rapidamente. Aí você vai fazer a clarificação, ou que a gente chama também de diafanização, tá? Essa etapa é para remover o álcool. Você bota o álcool para remover a água, depois você remove o álcool, tá? Então, para remover o álcool, geralmente, né, você precisa remover o álcool, porque tu vai ter que fixar a parada em parafina. Então, para remover o álcool, geralmente se usa xilol, né? O xilol é uma substância que, à medida que ele vai penetrando no tecido, ele vai tirando o álcool, vai substituindo ali, né, o álcool, certo? Aí vai deixar o material um pouco mais transparente, mais claro. Por isso que o nome é clarificação. Isso vai ajudar a fixar o corante que a gente bota depois para ficar melhor para observar. Aí depois, né, você vai para a inclusão, né? Você inclui o material em uma resina ou em parafina. Gente, é claro que a maior parte das vezes se usa parafina, porque parafina é muito mais barato do que a resina que se usa aqui. Mas é porque tu tem que fazer, para poder observar o microscópio, a luz tem que atravessar a parada. Então tem que fazer fatias muito fininhas. Vamos supor que tu pegou lá um pedacinho de o fígado, né, de um camundongo. Pegou lá um pedaço do fígado do camundongo. Beleza? Aí tu cortou lá um pedaço quadradinho e tal. Cara, tem que fazer fatias muito fininhas desse fígado para conseguir enxergar, a luz atravessar para conseguir enxergar. E para fazer fatias fininhas, não pode pegar só o fígado, porque o fígado é muito mole, é difícil de cortar, então tem que botar uma parada um pouquinho mais rígida. Então o que se faz? Se pega geralmente, tem resina, que ela é líquida quando está aquecida, você bota o material lá dentro e espera esfriar para ficar dura, mas a gente costuma fazer isso com parafina, cara. Tá? Então você faz o quê? Você pega esse pedaço lá do material que você quer observar, derrete a parafina lá, né, em banho-maria. Aí você bota esse material na parafina derretida, tira a parafina daquela aguinha quente, né, de banho-maria, e deixa a parafina esfriar, que ela vai ficar rígida daí, vai ficar com material, vai ficar um bloquinho de parafina com material biológico lá dentro, pedacinho do fígado lá, por exemplo, lá dentro. Aí você vai para a microtomia, né? Com o material endurecido, depois da inclusão, esse bloquinho de parafina você cortar em fatias muito fininhas. As fatias vão estar na casa dos 5 a 15 micrômetros. A gente já vai falar aí de unidades de microscopia. Então, de 5 a 15 micrômetros, né? Aí depois, tu tem que fazer o quê? Tu tem que tirar a parafina para poder colocar o corante. Então, tem várias maneiras de tirar a parafina. Isso faz parte do processo de coloração, né? Então, dá para tirar com algumas substâncias químicas e tal. O que é o mais barato? Botar aquele materialzinho numa água quentinha. Tu pega a água ali a 70 graus e tal, bota o material, essa água vai derreter a parafina, tu tira, vai ficar o material sem a parafina agora. Aí tu bota um corante nesse material. Atenção porque eu vou falar agora, gente. Se tu quer corar uma substância básica, você bota um corante alcalino. Se você quer corar uma substância alcalina, você bota um corante, né, ácido. Vamos lá.
Ácidos nucleicos, DNA. Qual é a natureza química dele? É um ácido nucleico, o caráter é ácido. Então você bota um corante alcalino, beleza? Para corar DNA com um ácido, bota um corante alcalino. Para corar alguma coisa alcalina, você bota, por exemplo, quer corar lá material de citoplasma de célula intestinal, que tem um caráter alcalino, aí você bota um corante ácido. E se você quer corar alguma coisa neutra, aí você bota um corante neutro. Tá? Então tem corantes ácidos, vão corar coisas alcalinas. Corantes alcalinos básicos, né, vão corar coisas ácidas. E corante neutro cora coisas neutras, tá bom? Beleza. Aqui tá o micrótono, tá vendo? O aparelhinho. Daqui você tem o micrótono com material já incluso em parafina e fazendo os cortes, tá vendo? Bem fininhos. Certo? Aí você pega aqui um pincelzinho, uma pincinha e separa esse material. Aí, gente, isso aqui, ó, esse material, né? Você vai estar colocando ele depois corado, né? Nessa lâmina e depois cobrindo com uma lamínula aqui, ó, como você tá vendo. Tá? Então, você bota o material na lâmina e cobre com uma lamínula de vidro. Tá? Beleza. Imagens de microscopia óptica. Olha só, galera. Lâmina de sangue. Tá vendo? Aqui a lâmina de sangue. Aqui, ó, é leucócito. E aqui tudo é hemácia. Tá? Isso é uma técnica chamada esfregaço. Você bota uma gota de sangue numa lâmina e pega outra lâmina e esfrega assim. Porque se não fizer isso, as hemácias ficam muito aglomeradas e só vê uma mancha vermelha. Então tem que dar uma espalhada nas hemácias. Tá? O esfregaço. Aqui, tecido muscular estriado de camundongo. Tá? Aqui, algas, né? Algas filamentosas. Aqui, ó. Só uma coisinha, tá, gente? Aqui, ó, alga filamentosa. Tá? Em colônia. Então, são algas coloniais, tá? São várias algas formando uma colônia. Aí aqui, ó, Trypanosoma cruzi, aqui são hemácias, beleza? E aqui o Trypanosoma cruzi, microscopia óptica, tá? Aqui, uma observação ali do caule, né? Dos vasos condutores do caule de uma dicotiledônia, xilema aqui em vermelho e floema aqui em verde, ó, tá vendo? Tá? Aí eu vou falar do microscópio eletrônico. Galera, olha só. Enquanto o microscópio óptico trabalha com um jogo de lentes de aumento, o microscópio eletrônico, tá? Ele trabalha com bombas de elétrons, com radiação emitindo elétrons, esses elétrons batendo no material ali que você quer observar e voltando. Isso é o microscópio eletrônico. Então não tem muito segredo com preparar o material. Nós temos dois tipos básicos de microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico de varredura e de transmissão ou transmitância. Nos de transmissão ou transmitância, tu não tem que preparar nada do material. Você bota o material ali, ele vai atravessar e vai observar o que você quer ver lá dentro. Nos de varredura, tá? Aí você tem que cobrir o material, e aí é bem caro, você tem que cobrir o material com ouro ou platina, tá? Com ouro ou platina. Então, qual é a diferença, tá? Se eu pego aqui, ó, a minha embalagem de pão de mel, ganhei um pão de mel hoje aqui. O que acontece? No microscópio eletrônico de transmissão ou transmitância, eu vou ver lá dentro. Eu vou ver dentro do pão de mel, passando aqui a cobertura de chocolate, eu vou ver lá dentro. Então, ele vai atravessar e ver as coisas lá dentro. Isso é o de transmissão ou transmitância. É usado para ver, né, organelas e tal. Agora, de varredura, cara, ele é usado para ver a superfície. Então, eu vou ver com cada detalhe perfeitamente, né, as dobrinhas aqui da embalagem e tal. E aí tem que cobrir com ouro platina para observar essa parte externa. Tá? Então, tem dois tipos de microscópio eletrônico, de transmissão e de varredura. Aqui na UFSC, existe um de varredura. Não tem de transmissão. Transmissão tem na UFPR. Tá? Microscópio eletrônico, cara, é muito caro de comprar e muito caro de manter também. Então, não tem muitos, assim. Algumas empresas têm também e tal. Mas em universidade só tem na UFSC e é um de varredura. Quem inventou o microscópio óptico tem todo o histórico que eu mostrei para vocês, né? Lá o Hans Zachariasian, depois o Leeuwenhoek, depois o Robert Hooke e tal. E o microscópio eletrônico foi um cara, um alemão, chamado Ernest Ruska, né? Um físico alemão. Bom? Beleza. Olha as imagens de microscopia eletrônica de varredura, que são mais bonitas, tá? De transmissão, a gente até viu na aula lá de citologia, lembra?
na aula passada eu mostrei para vocês questões da UFSC com fotos do microscópio eletrônico de transmissão, vendo as organelas lá e tal. Aqui, ó, um ácaro de varredura, certo? Aqui, uma aula chamada de atomácia, né, as crisofícias lá. Aqui, ó, bactérias, né, no formato de cocos e no formato de bacilos, esquerda bacilos, aqui à direita cocos, tá? Ó o tripanossoma, olha a hemácia ali atrás, vermelhinho, o tripanossoma em branco. A coloração parece meio artificial, que ela é colocada por computador, tá, gente? E aí, ó, uma drosófila. Um detalhe interessante. Quando você vê microscópio, usa microscopia óptica, então aquela história, ou você aumenta, né, 40 vezes, ou aumenta 100 vezes, depende do posicionamento das objetivas. Aqui não, cara. Na microscopia eletrônica eu posso aumentar de uma vez, 0,1, até milhões de vezes. Eu boto lá quantos, que é tudo, a observação está pelo computador, uma tela de computador. Então eu boto ali quantas vezes eu quero aumentar. Isso aqui parece um desenho, mas não é um aumento. Se eu não me engano, isso aqui está aumentando 50 vezes, tá, gente? A estrutura, para você ver direitinho aqui, ó, a estrutura de uma drosófila, né? A boquinha dela, o olhinho e tal. Tá? Bom, unidades de microscopia. Galera, microscopia, né, óptica vai até micrômetro somente. Então, na microscopia óptica, a gente trabalha com micrômetro. Um micrômetro é 1 vezes 10 na menos 6 metros, ou seja, é 1 metro dividido por 1 milhão. Ou posso dizer que é 1 vezes 10 na menos 3 milímetros, 1 milímetro dividido por 1000. O nosso olho vai enxergar coisas a partir aí de 190. Tem gente que fala em 300 micrômetros, mas já tem novas bibliografias que dizem que a gente enxerga que a parada existe a partir de 190 micrômetros. Tá? Beleza? 190 micrômetros. Mas, cara, acho que Enem, tá? Enem, que é mais tradicional, vai cobrar 300 micrômetros. A gente consegue enxergar coisa a partir de 300 micrômetros, 400 micrômetros. Tá? Um micrômetro é representado pela letra grega mi e um M. Tá? Então, algumas organelas, as células do nosso corpo, a maioria delas, bactérias, se enxerga a microscopia óptica, né, na casa dos micrômetros. Um nanômetro é 1 vezes 10 dá menos 9 metros, ou 1 vezes 10 dá menos 6 milímetros, ou seja, é 1 metro dividido por 1 bilhão, ou 1 milímetro dividido por 1 milhão. Os vírus têm esse tamanho, a maioria, então tu não vê vírus em microscópio óptico, só em eletrônico. E algumas organelas também, tá? Só é visível o microscópio eletrônico. E o angstrom, representado por uma letra A com uma bolinha em cima, um A maiúsculo com uma bolinha em cima, é 1 vezes 10 dá menos 10 metros, ou seja, 1 metro dividido por 10 bilhões, ou 1 milímetro dividido por 10 milhões. Então, de micrômetro para nanômetro, a gente teve, né, a descida de 3 casas decimais. E de nanômetro para angstrom, de uma só. Então, vamos lá. Um micrômetro é 1 metro por 1 milhão, ou 1 milímetro por 1000. Um nanômetro é 1 metro por 1 bilhão, ou 1 milímetro por 1 milhão. E aí o angstrom é 1 metro por 10 bilhões, ou 1 milímetro dividido por 10 milhões. Tá bom? Beleza. Células microscópicas são a maioria, né? Adipócitos lá, tecido adiposo, hemácias, tá? Mucosa bucal, a célula da mucosa bucal, leucócito, beleza? Células macroscópicas. A gema do ovo é uma célula, tá, gente? A gema do ovo é uma célula. E esses alvéolos lá da tangerina, do limão, da tangerina, da laranja, são células também, tá? Então tem células microscópicas e células macroscópicas, tá bom? Leis da citologia. O que é a lei de Spencer? Quanto maior a célula, menor a sua relação com superfície e volume. O que isso quer dizer, cara? Quando a célula vai crescendo, tá? Ela vai aumentando o volume mais rápido do que a área. É isso. Superfície é área, volume é diferente. Superfície é igual a área, volume é outra coisa. Mas é uma coisa óbvia, né, cara? Porque a área é metros ao quadrado. Metro ao quadrado, tá? Ou centímetro ao quadrado, ou micrômetro ao quadrado, sei lá, tá? Então ela vai levar em consideração comprimento e a largura, certo? Comprimento e largura. Já o volume é metro cúbico, né, cara? Vai levar em consideração comprimento, largura e altura. Então, você pega um prédio, tá? Que tem a mesma área lá, sei lá, que ocupa 50 metros quadrados, o prédio. Se ele tem 10 andares ou 50 andares, não faz diferença quanto à área, é 50 metros quadrados. Agora, quanto ao volume dele,
faz diferença, porque a altura do prédio de 50 é maior, né, do que a do prédio de 20 andares. Então, é claro que quando eu vou aumentando uma célula, o volume aumenta mais rápido que a área, porque o volume tem uma variável a mais, né? É isso que a lei de Spencer diz. O que diz a lei de Driesch? É a lei da constância do volume celular. Diz o seguinte: células do mesmo tecido, com indivíduos do mesmo grau de desenvolvimento, vão ter o mesmo tamanho. Vamos lá. Eu sou mais velho que a Tamires, tá? E sou mais alto que a Tamires. Peguei a Tamires aqui que eu lembrei que ela é baixinha. Tá? Então, eu sou mais velho que a Tamires e sou mais alto que a Tamires. Certo? Só que se eu pegar uma célula do meu fígado e uma célula do fígado da Tamires, elas vão ter o mesmo tamanho, Tamires. O mesmo tamanho. Isso é a lei da constância do volume celular. Células de indivíduos da mesma espécie, com o mesmo grau de desenvolvimento, os dois adultos e tal, e pegando o mesmo tecido, elas vão ter o mesmo tamanho. Mas o meu fígado é maior do que o da Tamires. Por quê? Eu tenho mais células. Mas, Marquinhos, o número de células de um humano não é em torno de 10 trilhões de células? É isso aí, ó. 10 mil, milhões, bilhões, trilhões. Ok. Só que eu, por ser maior que a Tamires, tenho alguns milhões de células a mais do que ela. Milhões vão parar aqui, cara. Então, para fins de arredondamento, nem faz diferença. Tá? Mas eu tenho mais células no fígado do que da Tamires. Se eu pegar uma célula do meu fígado da Tamires, o mesmo tamanho. Mas o meu fígado é maior porque tem mais células. Essa lei de Driesch só não vale para tecidos permanentes, a gente já vai falar deles, tá? E a lei de Hertwig diz que o volume do núcleo é em torno de 1/3 ou 1/4 volume do citoplasma, tá? Classificação de divisor zero, para a gente finalizar aqui. Qual é essa classificação? É a classificação das células, conforme o tempo de vida delas. O que é uma célula lábil, cara? Uma célula lábil é uma célula que vai viver pouco tempo. O ciclo de vida é curto, ela se renova constantemente, ela vai viver aqui uma média de 90 a 120 dias. Tá? Então, hemácias são assim, células epidermes são assim, plaquetas são assim, leucócitos são assim. Tá? O que é célula estável? Cara, a célula estável ela pode ter um ciclo de vida médio ou longo, durando de meses a anos. Então, vai durar mais que 120 dias. Pode ser 180, pode ser 360, pode ser 500 dias, né? Pode ser... Cara, não interessa. Assim, vai viver mais que 120 dias. Tem algumas células estáveis até que podem viver tua vida inteira. Só que assim, se elas morrerem, tu consegue fabricar outra. Isso é uma célula estável. Ela pode viver muito tempo, um tempo de vida médio ou longo, pode até ser tua vida inteira, mas assim, se ela porventura morrer, tu consegue fabricar outra. Hepatócitos do fígado são assim, tecido muscular liso lá dos órgãos internos são assim. E nós temos as células permanentes, tá? Elas têm um ciclo de vida longo, ou seja, elas vão durar tua vida inteira, e tu não vai fabricar novas essas células. Se elas morrerem, não tem reposição, tu vai morrer com menos dessas células. Quem é que é assim? Tecido muscular estriado, tanto o estriado esquelético quanto o estriado cardíaco, e os neurônios. Quando o neurônio morre, o que tu faz, basicamente, é aumentar o número de neurotransmissores, a quantidade de neurotransmissores entre os dois neurônios. Eu tinha aqui 3 neurônios, né? Tinha uma cadeia aqui de 3 neurônios, beleza? Aí, esse neurônio aqui do meio morreu. O que você faz? Você aumenta o axônio desse neurônio, esse neurônio aumenta o axônio dele, e você fabrica mais neurotransmissores. Você não fabrica um neurônio novo. E tecido muscular estriado, esquelético e cardíaco também você não fabrica novos. Então, vamos lá. Se eu comparar eu e a Tamires de novo, uma célula do fígado, mesmo tamanho, uma célula do rim, mesmo tamanho, né? Uma célula do estômago, mesmo tamanho. Como é que o estômago do Marquinhos é maior? Como é que o fígado é maior? Como é que o rim é maior? Tem mais células. Agora, Tamires, se eu pegar uma célula do bíceps, o meu bíceps, comparar com o teu, como o meu braço é maior que o teu, a minha célula do bíceps é maior. Então, essa lei, né, de Driesch, lei da constância do volume celular, não vale para tecidos permanentes, como neurônios e tecidos musculares estriados. Tá bom? Galera, questãozinha da UFSC, essa questão não está nessa lista nova, ela estava lá na lista antiga, na primeira, né, quando a gente teve aula presencial. Eu quero fazer ela bem rapidinho com vocês de novo, tá? Eu vou direto aqui, tá, para as alternativas. 1. Na microscopia óptica, a observação com um objetivo de 40 vezes e uma ocular de 10 resulta no aumento final de 400 vezes, certo, né? Beleza? Tá? Certo. 2. Para observação de células com microscópio eletrônico de transmissão, é preciso apenas garantir que elas estejam bem separadas entre si. Cara, não precisa. Não precisa, ele vai atravessar tudo. Transmissão é exatamente para isso que ele serve, né? Então não precisa.
4. Na microscopia eletrônica de transmissão, em vez da luz comum, utilizam-se luz polarizada e corante fluorescente para distinguir partes de uma célula. Não se usa corante, e não é luz polarizada, gente, é bomba de elétrons, tá? É radiação emitindo elétrons. Tem microscópio eletrônico que usa plutônio, urânio, os mesmos lá que foram usados na bomba atômica, tá? Então é substância radioativa emitindo elétron. O elétron bate lá nos elétrons do material que você quer observar, lá nos átomos, né? E aí volta, e esse choque de elétrons, os elétrons são emitidos, alguns atravessam lá, a eletrosfera e tal. Os que batem e voltam são captados e formam uma imagem perfeita. É a imagem mais perfeita que você pode ter é a de microscópio eletrônico, tá? Então, falsa 4. 8. Microscópios ópticos permitem aumento da ordem de 5.000 vezes, o que torna possível visualizar, por exemplo, a estrutura da membrana nuclear. Cara, a membrana nuclear é igual à carioteca, é igual à membrana plasmática. Ela tem uma espessura na casa dos angstrom, gente. 75 angstrom. Só microscópio óptico para aumentar, assim, né? Milhões de vezes. Tá? Lembra que o microscópio óptico só vai até micrômetro. Para ir nanômetro ou angstrom tem que ser eletrônico. Então, só dá para ver com o microscópio eletrônico. Óptico não. Tá? A membrana. 16. Com o uso de microscopia eletrônica de transmissão, é possível visualizar com o auxílio de corantes fluorescentes a estrutura molecular das proteínas. Cara, primeiro que o microscópio eletrônico não usa corante. A coloração é dada para o computador. E não dá para ver as moléculas de uma proteína com microscópio eletrônico ainda, tá? Não dá para ver. 32. Um objeto que mede 0,01 milímetros visualizado através de uma lente objetiva de 100 vezes e uma lente ocular de 10 vezes, terá sua imagem ampliada para 1 milímetro, tá? Galera, isso aqui é matemática, né? Tá falsa, tá, gente? Mas é matemática, né? Beleza? Beleza, vamos lá. Questão da Estadual do Maranhão. A construção do microscópio composto ou binocular por Robert Hooke em 1663 permitiu a visualização de estruturas até então desconhecidas pelos cientistas a partir da utilização de lentes de grande aumento. Então, o microscópio do Hooke, né, do Robert Hooke, aumentou muito mais que o do Leeuwenhoek lá, tá? Aí dá para ver células, né, menorzinhas e tal. O advento da microscopia, os pesquisadores, após vários estudos em muitos tipos de plantas e animais, lançaram a ideia de que todos os seres vivos são formados por pequenas unidades chamadas de célula, né? Teoria celular lá, né? Essa constatação foi possível graças à possibilidade gerada pela combinação das duas partes, A e C, do microscópio óptico. A ocular, C, as objetivas. F é a platina, né? D é o condensador aqui e tal, né? H é a base, E é o micrométrico, G é o braço, né? O sistema de lentes A e C, responsável pelo aumento final de uma célula, é chamado respectivamente de A e C. A é ocular e C, desculpa, é objetiva. Letra E é a resposta. Em relação à técnica microscópica de observação celular, conhecida como observação a fresco, é incorreto afirmar que a fresco, cara, é tu pegar o material, botar na lâmina e observar. Não tem que fixar, não tem que desidratar, não tem que corar. A gente observa, por exemplo, algumas células, a ciclose que eu mostrei para vocês num vídeo lá na aula passada, é observada assim, né? Dá para ver sangue assim também, em técnica a fresco, porque já tem a hemoglobina que cora naturalmente, não precisa botar um corante artificial, né? Então, o que está incorreto para falar de observação a fresco? O material biológico deverá ser fixado. No a fresco, né? Até pode ser fixado, né? Mas não está errado, porque pode ser, não é uma necessidade, mas pode ser, tá? B, é também conhecida como observação vital, tá? Tá certo, né? Porque tu vai ver o organismo vivo ali, hein? As células observadas são vivas. É isso aí, tu vê a parada funcionando, ciclose lá acontecendo, tá? Exige corantes específicos. Pessoal, exige corantes específicos, tá? Na verdade, tem que ter corante já na célula, ou a clorofila, ou a hemoglobina, né? É muito usada para o exame microscópico preliminar das células microbianas, tá? É verdade, tá? Para usar células de micro, tu vê a bactéria viva. Então, a errada, eu falei aqui, viajei, a errada é A mesmo. Se tu fixar o material, tu mata o material, é óbvio. É que tu pode fixar assim, não é uma fixação exatamente, é tu colocar a lamínula para não ficar mexendo a parada na lâmina ali com a lente objetiva, tá? Mas tu não pode fixar, se fixar mata, né, o material. Então o que é incorreto é fixar o material, é só para lâminas permanentes, material a fresco você não precisa fixar, tá bom?
Então, letra A é a incorreta que ele pediu aqui. Fechou, gente?